Olá, galera. Era isso? Era para dizer isso? Alô, mamãe! Ah, boa, boa, Bugu. Olá, boa noite. Eu vou aproveitar esse olá, mamãe, já vai ficar. Bem-vindos a mais um programa e vamos dar início imediatamente para demorar pouco tempo. Hoje vamos tentar ser concentrados. Ok. Bom, Porque nós já estamos há uma hora a falar sobre... já estamos a uma hora aqui a falar antes de gravar. Conforme tínhamos dito no episódio passado, o livro que foi proposto é um livro muito recente. Eu não tenho a certeza, mas eu diria que tem um mês, pouco mais que um mês. Trata-se do livro Monsters, do Barry Windsor Smith. É um livro muito bom, é um livro de grandes qualidades, muito bem desenhado e com uma história fenomenal. Não tenho mais nada a dizer. É o melhor livro do ano. Acho que não vou dizer mais nada. Pronto, Gabriel. Bom, obviamente que nós não nos interessa estarmos com hipérboles que não estejam fundamentadas em alguma coisa, mas este é um daqueles livros que mistura um bocadinho alguma expectativa. Portanto, eu, tal como imagino, os meus colegas, tínhamos sido fãs ou leitores de alguns trabalhos do Windsor Smith desde sempre, não é? Eu, pelo menos, obviamente que eu devo ter cruzado com algumas coisas, os primeiros trabalhos em que ainda imitava o Kirby ou outras coisas assim, mas obviamente, em jovem, lembro perfeitamente de algum impacto que houve com a história da Arma X, a série depois do Machine Man, não sei se é uma coisa um bocadinho mais obscura, e depois nos anos 90, ou seja, acompanhei algumas coisas, não acompanhei tudo, houve coisas que ele depois começou a fazer para a Valiant e mesmo o Rune, etc., não foram coisas que tenha acompanhado, nem acho que tenha perdido grande coisa, não sei. Mas, por exemplo, eu tenho uma memória de algumas histórias que ele desenhava do Conan. Portanto, o Barry Windsor Smith, para quem não sabe, muito rapidamente, é um autor britânico que apareceu quase formado quando entrou na indústria da banda desenhada norte-americana, mainstream, sobretudo de super-heróis, mas visualmente ele caminhou rapidamente para uma linha muito elegante. Ele é um artista, sobretudo, da line art, do desenho. As influências diretas dos pré-rafaelitas é claríssima, não é? Que é uma linha precisamente de arte inglesa, digamos assim. Portanto, ele é um autor não do minimalismo, mas bem pelo contrário de uma grande ideia de composições cheias, com detalhes, uma grande dinâmica dos corpos, uma grande expressividade dos rostos, os corpos muito delgados, muito elegantes e depois tudo muito cheio. Ele tem coisas muito espetaculares. Portanto, graças a esse trabalho todo, houve uma expectativa. Eu agora não tenho aqui as datas precisas, mas eu penso que já não havia trabalho dele novo há mais de 10 anos, não é? Haveria uma ilustração ou outra, mas não propriamente trabalhos novos. Eu penso que o trabalho dele é muito desigual em termos de escrita, não vou dizer que tudo o que tenha feito é incrível, mas realmente pegar num livro com mais de 350 páginas, logo à partida é alguma coisa. Portanto, criou-se essa expectativa. E eu ler essas expectativas foram sendo, digamos, negociadas. Eu não vou dizer que adoro tudo do livro, existem alguns aspectos que eu acho menos interessantes, mas já lá iremos. Uma sinopse muito rápida. Portanto, de acordo com algumas notícias que se encontram, mas que não se pode confirmar, portanto, se estivéssemos a falar de questões legais, diríamos alegadamente, este livro parece ser baseado numa ideia que ele tinha para utilizar com o incrível Hulk. Ora, isto confirma, seja como for, confirma uma tendência que o Windsor Smith sempre teve, que era, ele gostava de pegar, um pouco como outros autores como o Jim Starlin ou mesmo o Alan Moore, Frank Miller, que era pegarem personagens que têm já a sua própria história, o seu próprio desenvolvimento, o seu mythos, digamos assim, e, obviamente, trabalhando dentro de uma economia de uma grande empresa, portanto, existem regras daquilo que se pode fazer ou não, o nível de seriedade que se pode explorar,
Desculpa, estava só a mandar ali um sinal à Regi. E ele fazer histórias relativamente diferentes, que isto é um pouco pobre da minha parte utilizar este tipo de vocabulário, mas digamos mais sérias ou mais consequentes em termos emotivos e das consequências das ações das personagens, independentemente disso levar a um canto que não pudesse ser desenvolvido enquanto uma franchise reutilizável por outros autores. Isso aconteceu em vários momentos da carreira dele. Eu estou sempre a repetir isto, a minha biblioteca está um caos, portanto eu não consigo ir buscar os livros, mas ele fez isso. Um dos casos mais conhecidos foi uma história que ele fez que queria ter feito com a Aurora, a Tempestade, e que não pôde fazer, era um terceiro capítulo de uma história que tinha feito, e fez este livro, o Adastra, que ainda é um livro, reli agora há pouco tempo, e ainda é um livro que visualmente é muito bonito, tem algumas páginas espetaculares, mas em termos da história, se calhar, já titubei um pouco. Também fez o mesmo com o Freebooters, que era uma espécie de Conan já velho, gordo, e taberneiro, e dizer, quando eu era jovem, fazia estas histórias. Tentou ainda um projeto com o The Thing, que circula na internet algumas dessas páginas dessa história com o The Thing, mas que eu confesso que não li nunca na íntegra que existe, portanto nem sequer sei qual é o tema, mas ele desfaz, portanto é uma coisa um pouco mais interna, e pronto, e portanto não me surpreendeu essa associação. E de facto temos aqui um livro que tem uma série de ingredientes que são relativamente fáceis de identificar. Portanto, é a história de um jovem que não tem onde cair morto e o exército então aproveita para uma cobaia de uma experiência de transformar o corpo dele através de várias experiências herdadas de cientistas nazis. Tipicamente cientistas loucos que fazem experiências completamente loucas. Portanto, temos a ideia da fórmula do super soldado, a tentativa de fazer um Capitão América, a ideia de um monstro, um Hulk, que mais tarde houve um retcon para dizer, em algumas histórias dizem que o Hulk era precisamente uma experiência de tentar recriar o Capitão América, mas isso é uma coisa que só aparece muito mais tarde. Obviamente que o projeto chama-se Prometheus, portanto, obviamente lançando imediatamente uma ligação com a história de Frankenstein, mas a verdade é que o Barry Winston Smith não se prende simplesmente a esta coisa de a história de um homem que se transforma num monstro e o exército contra ele. Aliás, se eu descrever isto assim, as pessoas vão pensar que temos aqui um livro cheio de ação, dinâmico, do fio a pavio, e não é isso que acontece, não é? Bem pelo contrário, o livro é até bastante tranquilo. Portanto, o livro está dividido, eu diria, em duas partes. Uma primeira parte é precisamente vermos a personagem principal, esse jovem Bobby Bailey, a entrar no exército, o sargento Elias McFarlane a ficar preocupado porque é que eu estou a enviar este rapaz para isto, a tentar descobrir porque é que aconteceu, o que é que está a acontecer com ele perceber que está a meter o miúdo num sarilho qualquer, e depois descobre, já muito avançado, o que é que se fez na experiência, o monster, está na capa, portanto não é um spoiler, não é? E depois a fuga do monstro à sua casa onde nasceu. A partir daí, estamos na página 100, temos uma série de toda uma segunda parte que é uma estrutura temporal muito, muito complexa, porque temos o monstro a ter visões, ou seja, nós vemos na casa a ter visões do passado, a interagir com os pais no passado, e depois temos uma série de saltos que está sempre a andar e a recuar. Portanto, há um momento em que estamos a ler as cartas da mãe, há um momento em que vamos ver o pai, que descobrimos foi tradutor, soldado na Alemanha, e foi um dos soldados que entrou no laboratório nazi onde se faziam essas experiências e onde vão recuperar o cientista que vem para os Estados Unidos criar o projeto Prometheus. Portanto, esta dimensão, por exemplo, a meu ver, poderíamos dizer que o livro tenta demonstrar, através desta fantasia, que, é uma coisa que às vezes nos esquecemos, os Estados Unidos avançou tecnologicamente, o programa espacial, graças à redenção que fizeram de cientistas nazis. Portanto, nem todos eram alminhas boazinhas. Estamos mesmo a falar de
salvar criminosos de guerra, mas aproveitá-los para um trabalho, aliás, muitos nazis foram salvos ou para trabalho tecnológico ou para trabalhos contra os comunistas, trabalho sujo, não é? Portanto, este livro também tem algumas dimensões, penso eu, que podem ser lidas como críticas à política dos Estados Unidos ou a esses aspectos, ou à tecnologia. E lá está, este é daqueles livros que uma pessoa pode dizer assim, é um livro multifacetado, que é um clichê, mas a verdade é que é multifacetado porquê? Porque tem tons e humores diferentes. Humor, eu diria que o humor não terá muito, não é? Não há nenhum momento de humor e leveza, é um livro bastante pesado. Mas, por exemplo, a outra dimensão que me parece importante é a questão da família. Eu acho que a família também é um tema que está aqui presente. Nós vamos ter 3 ou 4 personagens recorrentes que se cruzam, portanto é uma espécie de novela, porque o McFarland, o pai do sargento, também é um dos soldados que estava nessa base, nesse laboratório nazi. A família McFarland tem uma, como é que se diz, ajudem-me, um dom mágico que lembra muito o Shining, né? do Stephen King, não é? Aquela ideia de lerem. Aí, por exemplo, eu acho que o Winsor McCay cai. Winsor McCay. O Barry. Este nome é chato de dizer. É complicado. Por aqui à frente, Winsor Smith. Eu acho que ele aqui cai num clichê que é bastante conhecido, que é o Magical Negro. Não sei se conhecem este clichê, que é quando nós temos uma história em que a maior parte das personagens são brancas e há uma personagem negra, essa personagem negra tem uma capacidade superior qualquer, mágica, de ajudar. Portanto, eu acho que há aqui um clichê, não acho que seja extremamente lesivo e ofensivo, mas não deixa de ser um pouco desequilibrado nesse aspecto de representatividade. Bom, mas onde eu queria sublinhar é que, de facto, aquilo que eu acho que o livro se torna mesmo interessante é a questão da família. São as emoções e a maneira como, por exemplo, a mãe do Bobby justifica a violência do pai. Ou seja, o pai é um traumatizado de guerra, traz a violência para casa e há momentos em que ela tenta justificar essa violência. E isto é claríssimo o tipo de negociação que as vítimas da violência doméstica fazem, mas ele faz isto, mas coitado, é que ele sofre. E, portanto, é muito genuíno a maneira como se fazem estas relações. Há uma data de informações aqui, porque ela apaixona-se por outra pessoa, mas não trai o marido. Bom, e o filme e a história tem um final, vamos dizer que é um final feliz, transcendental, e que sublinha ainda mais a ideia da família, de haver uma parte positiva da família, que é quando conseguem, de facto, apoiarem-se mutuamente. Pronto. Haveria muito mais coisas a dizer, mas eu não me vou esticar. A única coisa que eu diria que gostei menos em termos visuais é que são 2 aspectos, um da ausência e outro de figuração. A ausência é que eu estava à espera que houvesse algumas splash pages ou alguns momentos de grande espetacularidade de composição, mas eu acho que ele é muito contido, ou seja, em 360 páginas a composição é muito arrumada. Há poucos momentos mesmo em que ele solta a franga e fizesse coisas mais decorativas, lá está, como muito do trabalho que ele tinha feito. E por outro lado, eu acho que ali no último terço do livro, a figuração dos rostos quase que parece estar a desenhar sempre a mesma personagem. Há mesmo um quadrado de algures em que estão 2 personagens lado a lado, é o McFarlane e o padre, acho que era o padre, não é? E o rosto é igual, os lábios são desenhados da mesma maneira, e é uma pena, porque percebe-se que há ali uma peça. Dito isto, estamos a falar de um homem com 70 e tal anos de idade, não é? E nós, se nos lembrarmos de alguns homens ou mulheres artistas com estas idades, são poucos aqueles que têm esta frescura, não é? O Jules Pfeiffer, o Will Eisner, etc., que trabalhando procuram este tipo de estaleca a criar o livro. Eu acho que há aqui esta fraqueza. Bom, há outras coisas a discutir, mas em discussão, desculpem. Gabriel, Não é? hoje tem que ser o último, pá. Ok. Vocês não me deixam ser o último há não sei quanto tempo. Está bem. Eu acho que temos que falar do elefante na sala, não é? Quer dizer, um livro que retrata uma tragédia familiar, não é? E que alterna a história com passagens de um diário.
Sim. Já vimos isso, não é? Engraçado Já estas vimos isto em algum lado, não é? engraçado estas originalidades. Esta Quer dizer, originalidade, não é? Lugar enfim, maldito, assim ao nem calhas, vou disse, dizer nada. não é? Já estou Pronto, tão habituado que me roubem as minhas ideias geniais, que, enfim, mas pronto. nada a dizer. Vá, segue em frente. Desculpem, seguindo em frente, não é? Então, eu li o livro por sugestão do Pedro, quer dizer, não sabia que o livro existia, até porque acho que tem tido uma recepção do público muito boa, mas é um livro relativamente recente e que chegou às nossas livrarias há pouco tempo, portanto ainda iria demorar um tempo à partida até eu chegar lá. Portanto, a única coisa que eu sabia era que o que tinha lido alguns na internet, que o Pedro já disse, a ideia original partiu de um esboço para o Hulk que depois nunca aconteceu. E eu não sabia muito bem o que esperar do livro, esperava mais, se calhar, que mostrassem mais aquele lado do monstro e até com algumas splash pages, como o Pedro referiu. Não sei se ele estava a falar relativamente disto, mas esperava que fosse um livro com mais ação do que efetivamente é. E isto não é um apontamento de negativo ou positivo. Dias porrada. Faltou-te a porrada. Pensei, não me faltou, não me faltou. Pelo contrário, eu até prefiro que o livro tenha ido pela direção que foi. Estou a dizer, pá, fui pegar no livro, é uma história baseada no Hulk, pensei que tivesse mais porrada e não tem. Até é uma história que torna a história do Hulk muito mais realista, que é o que aconteceu? Tumores, não é? Tumores, portanto, o Hulk também com aquele nível de radiação gama, este com o que quer que lhe tenham feito, o que aconteceu? É uma grande bola de vários tumores. Nível não, a radiação gama é totalmente mortífera, não há cá sim. mínimos níveis de radiação Não, gama. há mínimos para não te matarem, não é? Para tu ires bocadinho. aguentando. Só um bocadinho também. Quer dizer, Quando um for bocadinho zero. também não faz mal. Um bocadinho de radiação Exato. gama. Que, entretanto, acho que, como tu já disseste, estas coisas também foram um bocado alteradas na história do Banner e do Hulk, mas também isso não interessa. Eu peguei no livro, então, pá, sem saber literalmente nada. Claro que eu não sou um grande leitor do Hulk, nunca fui. Conheço os mínimos, percebo as alusões ao Frankenstein, até ao Dr. Jekyll, Mr. Hyde, na inspiração do Stan Lee. Mas do pouco que eu conheço, reconheço não só na questão de ser um ser humano a ser transformado num monstro, mas na própria relação do Bruce Banner e do pai. Acho que há ali uma transposição aqui que ele manteve. O Monsters... Desculpa-me interromper, um pequeno parênteses. Há um artigo do Paul Gravett, eu não posso confirmar, mas um artigo do Paul Gravett em que ele diz que a ideia original do Hulk é bem antiga e que foi o Winston Smith que propôs a ideia dele ser abusado pelo pai. Ok. E foi depois reaproveitada pela Marvel. Ou seja, não é o Winston Smith que utiliza essa imagem, essa ideia, bem pelo contrário, foi o Winston Smith que terá posto essa semente. Mas não posso confirmar isso, não sei. Não me surpreenderia, visto que ele trabalhou nesta história há cerca de 35 anos, por isso não me chocava que fosse verdade, e é interessante, é um ponto interessante. O livro, pronto, o Pedro já descreveu um bocado a estrutura, eu estava assim a dividir mais ou menos em 3 grandes capítulos, mas a verdade é que temos aquele início em que a operação acontece e depois vamos andando para trás no tempo, a relação familiar, até chegar à parte dos nazis, a serem descobertos pelas forças militares americanas e depois até ainda, vamos andando sempre para trás até ao início ao início da história. A criação do bicho, mais ou menos. Não? Do final do projeto, quer dizer, vão-nos apresentando as personagens de uma forma inversa, de certa forma. Mas pronto, isso é uma estratégia, é uma escolha. O que eu gostei no livro foi precisamente isso. A primeira parte não me entusiasmou por aí além. Não é um bocadinho rápida, não é? Aquele, não sei se era capitão, que entrega o jovem Bailey e depois arrepende-se logo a seguir. Tudo bem, ok. Siga. Era preciso haver um sacrificado, mas depois o que eu quero dizer, quando eu começo a gostar mais do livro é quando o livro se foca mais na família e voltamos então, vamos para os tempos em que a mãe vivia com o rapaz e depois o pai, o Tom, salvo erro, chega veterano da guerra. E nós também percebemos a dada altura, por flashbacks, que ele, antes de ir para a guerra, era uma pessoa completamente diferente.
e olhando para a personagem violenta e abusadora que temos ao longo do livro, é difícil ligá-la àquela imagem anterior de um rapaz que cita poesia para a sua namorada e que a conquista assim, completamente diferente. E então há aqui uma dimensão interessante. O Pedro já disse em relação à questão da violência doméstica, não é? A mulher a justificar a violência do marido, essa parte é interessante, mas também o facto de o marido sendo um vilão, nós também conseguimos perceber que foi tornado um vilão. É uma pessoa que a pessoa que foi para a guerra não foi a pessoa que voltou. E isto também já foi abordado em várias histórias. Depois chegamos ao grande criminoso e mauzão nazi, que é completamente louco, e aí chegamos a um vilão que eu acho que já é mais cartoonizado, não é? Aqui, de uma forma que a Marvel não deixaria, não é? Porque, como vocês sabem, também é um pervertido que não perde uma oportunidade de baixar as calças para fazer alguma coisa. Portanto, a Marvel nunca, acho eu, deixaria isto ir para aí, mas pareceu-me assim uma excessiva caracterização de um vilão só para ter um vilão megalómano e assim grandioso. Uma garra. Sim, no início, exatamente, mas porque há ali, eu acho que há ali umas cenas de tensão interessantes quando as forças americanas descobrem e nós não sabemos o que é que aconteceu, portanto vemos ali o grupo de cientistas quase todos mortos, só sobrou um sem uma mão, e depois a seguir é que sabemos exatamente o que aconteceu, portanto é engraçada e percebe-se a escolha da estrutura. Mas pronto, dito isto, acho que tem os seus fortes, um deles é sem dúvida o desenho é belíssimo. Falando na composição, acho que nunca tinha visto alguém usar tanto na estratégia da leitura dos balões, estar a ligar os balões constantemente uns aos outros para tu seguires a leitura, porque normalmente, como vocês sabem bem, lemos de cima para baixo, não é? Da esquerda para a direita, mas ele, para às vezes nos fazer ler assim, une os balões constantemente, vinheta atrás de vinheta. Eu nunca vi ninguém usar tão massivamente isso. Acredito que esteja tudo bem, não fui rever, mas foi uma coisa que me ficou na composição, maravilhosamente desenhado. Como livro, eu acho que é uma mistura realmente um bocado daquela história clássica de super-heróis que tenta ser mais séria, mas que eu acho que também comparando com outra literatura mais séria com outros livros mais sérios dentro destes temas, não sei se aguenta, mas também não tem que se aguentar. Quer dizer, é um livro interessante, não sei se diria que é o melhor do ano, como o Pedro já afirmou, isso talvez não. Não sei se ele não estava a ser irónico, eu acho que ele se calhar estava a ser irónico. Ele disse isto antes ou a gravar, agora já nem sei. Disse a gravar. Ele se calhar estava a ser irónico. Ele engana muito. Disse com aquele smirk. Portanto, fica ao critério. Mas pronto, não deixa de ser uma obra de peso e, como o Pedro disse, é um senhor com 72 ou 70 e poucos anos. Lembro-me também um colega, lá está, acho que são da mesma geração, o Bernie Wrightson, que também ilustrou Frankenstein, pegando na ligação. Também me fez lembrar muito esse desenhador. São também trabalhos, são bons trabalhos, eu gosto bastante. E pronto, André, força aí. Então, eu vou falar da minha experiência enquanto leitor, que é óbvio que quem sou eu para estar a criticar o trabalho de um homem que tem uma carreira longa nos cómics, né? na BD. Eu, entretanto, eu nunca decorei os nomes dos autores, não é? Havia colegas, sempre, mesmo quando eu lia cómics, havia amigos meus que diziam que o desenho era deste ou daquele. Eu nunca tinha uma memória visual, percebia a diferença entre os registros e conseguia perceber que livros é que eram de quem, mas nunca decorei o nome. É óbvio que agora consigo perceber que já li histórias, cómics escritos ou feitos, desenhados por ele. Mas pronto, vou dizer aquilo que eu senti ao longo do livro. Né? Este livro foi feito ao longo de 35 anos, se não me engano, não é? Mas ele parou 34. Não sei, não faço ideia. Sei que foi feito ao longo de 35 anos. Acredito com ritmos diferentes de produção. Pronto, era isso que eu queria dizer. Acho que ele não teve a trabalhar constantemente durante esses 35 anos, era isso. Mas de qualquer maneira, apesar daquilo que o Pedro apontou, que há pormenores que se notam que foram um bocadinho a abrir, no geral o livro está consistente, a nível gráfico nota-se
E um livro feito ao longo de tanto tempo tem esse perigo, que é algumas das pranchas, o autor, o artista vai evoluindo e depois as coisas já parece que já não casam umas com as outras. Se nós, na nossa experiência, às vezes a fazer BD, às vezes temos livros a ser feitos durante 4, 5 anos e o ilustrador com quem estamos a trabalhar às vezes olha para as páginas, as primeiras páginas e já não se identifica, portanto imagino, mas pronto, estamos a falar com uma pessoa com outro nível de experiência e tudo mais. Para mim, aquilo que o livro tem de mais forte é de facto os desenhos e o inking. Eu nem diria a composição, mas acho que os desenhos e o inking também são aquilo que nós associamos mais o artista, não é? Acho que é a parte onde ele se notabilizou e onde se tornou mais conhecido. Começando a ler o livro, eu acho que o início do livro é muito forte e muito interessante. Nós entramos logo num momento. Acho que as composições iniciais até são bastante estimulantes. Entramos num momento em que a mãe vai encontrar o miúdo numa pequena barraca, já quando teve o acidente, não é? Com o pai a dizer umas coisas em alemão, assim com outro tipo de letra, assim uma coisa meio, numa espécie de transe. E o livro começa muito bem, no meu entender. Porque somos logo lançados por uma situação limite que não estamos a compreender e a composição parece-me bastante interessante. Eu não posso dizer que tenha gostado do livro, porque o livro para mim tem alguns problemas e eu vou identificar o que para mim, enquanto leitor, eu tenho algum pudor em estar a dizer, estar a apontar problemas, mas vou dizer as coisas que me irritaram no livro. Pronto. Número 1. Irritaram-me as constantes referências temporais. Portanto, o livro anda sempre temporais e de localização, constantemente. Andamos sempre a mudar para trás, para a frente, não sei o quê, aqui e ali. Isso quebra-me um bocado a leitura e eu tendo a não achar muito, a não gostar muito. Claro que isto acontecido ou sendo feito com algum equilíbrio, ok, mas parece-me demasiado, achei demasiado isso. Depois acho que é um livro muitíssimo verboso. E nem sempre aquilo, porque há aquela tendência de as pessoas estão sempre a falar ou estão a ter conversas que não têm nada a ver com o enfiamento ou com a narrativa, mas são conversas que, sendo fé diver ou sendo coisas paralelas, que ajudam de alguma maneira a entender as personagens, a caracterizar melhor aquilo que estamos a ler. E neste caso, muitas daquelas conversas para encher, ou conversas do dia-a-dia, eu compreendo que nós tenhamos, mas aquela malta fala imenso, está sempre a falar. Epá, se eu fosse daquelas famílias, calem-se um bocadinho, deixem-me comer, deixem-me jantar, porque eles estão sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar. E pronto, eu compreendo que é uma tentativa. Eu tenho um amigo meu que também leu o livro e diz que pareceu-lhe muito plausível e que as pessoas estão mesmo a ter aquelas conversas. Eu compreendo, mas o livro não tem muitos momentos para respirar, para deixar a história assentar, para fluir de uma maneira um pouco mais equilibrada. Parece-me há sempre uma tendência a estar sempre a haver barulho, sempre a falar. E isso que tu estás a indicar dos balões a necessidade de escrever é tão grande que há muitos balões no meio das vinhetas e há balões que servem de transição, balões pegados noutros balões e torna as pranchas muito densas. Metade daquela conversa, no meu entender, enquanto leitor, acho que é desnecessária e acaba por prejudicar a composição das pranchas e a arte, porque tapa a arte. Eu sei, ele faz um trabalho excelente, deixar os espaços vazios para os balões, compreendo isso, mas mesmo assim acho que está a prejudicar aquilo que é, no meu entender, a grande qualidade do livro, que é a parte gráfica. E depois há outras pequenas coisas irritantes, que é a conversa dos filhos do Elias McFarlane. Eles têm uma maneira de falar a miúdo, não é? E ele coloca todas aquelas... Ele altera as palavras. Exato. Sim, mas isso... É um pequeno pormenor, mas é um pormenor muito repetido. E também isso, como há tanta conversa, e esse pormenor aparece tantas vezes... Mas tu que gostas tanto do Preacher, aquilo também tem lá os destaques todos bem fortíssimos. Epá, compreendo, não sei. Se eu for ler agora o Preacher, provavelmente também me vai irritar isso. Quer dizer, talvez não. Estou mais velho, já não tenho aquele sol brilhante que tinha quando li o Preacher. Nós lemos o Preacher normalmente para dispor bem, porque é uma história alegre. Exato.
Pronto, depois, é-me difícil categorizar um bocadinho esta história, ou seja, perceber do que é que a história fala. Não há problema nenhum da história ter vários temas. Agora, aquilo que me parece é que a história aprofunda pouco cada um dos temas e trata-os às vezes de uma maneira um pouco superficial. Porque mesmo aquilo que vocês estavam a falar, a forma como a guerra transforma uma pessoa, isso nós já vimos 1000 histórias a trabalhar de uma maneira de ângulos mais interessantes, ângulos mais inovadores, ângulos... Aqui, quer dizer, ela logo, nós entendemos logo, porque ela está quando ele chega, entendemos logo que ela tem uma expectativa, porque ele era assim assado, e percebemos imediatamente que ele é aquele clichê do gajo bruto, que chega, que é um bruto, meio bêbado, meio arruaceiro e tudo mais. Ou seja, as personagens parecem todas um pouco interessantes, os temas parecem um pouco aprofundados, e depois lá está, de facto, pronto, se eu tiver que identificar uma das partes do livro que ainda assim me parecem mais interessantes, talvez a parte do meio, não é, diria, do segundo terço, onde ela escreve o diário e pronto, e vai descrevendo um bocado a experiência que é receber o marido e a relação do marido com o miúdo e tudo mais. Eu não fazia ideia dessa backstory do Hulk e da referência ao Hulk. Claro que nós nos lembramos do Hulk por causa do desenho do Bobby Bailey, mas eu não sabia que havia essa história toda por trás. Nem preciso saber, não é? Eu podia perfeitamente comprar o livro e estar a lê-lo como se não fosse. Eu até, desculpa, não queria interromper, mas eu até às vezes fico com pena destas informações. É um bocadinho como ver os trailers antes do filme, ou seja, tu já vais ver o filme e já tens uma ideia da história toda. E esta informação de que é baseada no Hulk foi daquelas coisas, o livro é vendido logo com isso, o parágrafo que está com o livro e não sei o quê. Portanto, é claro que querem que... Porque se não soubéssemos isso, claro, obviamente. Agora, se não soubéssemos isso, pergunto-me, será que iríamos entender da mesma maneira? O que tu estás a, eu concordo com tudo o que estás a dizer. O livro não é a coisa mais subtil do mundo, nos seus aspectos. Por exemplo, o nazi, a abolição do nazi, bom, isto é mesmo na Segunda Guerra Mundial, etc., mas é um bocado primário hoje em dia. Ele não procura muito essa ideia. E depois é tudo fantasioso, não é? Não, por exemplo, repararam que a personagem principal, o Bobby, seja em monstro. Bem, quando é monstro, ele nunca tem um momento. Eu não sei se estou a explicar bem, porque posso estar a ver mal isto, mas não há nenhum momento em que ele tome uma decisão e faça uma ação. Não toma decisão, tudo acontece. Não, nada. Sim. Não é um personagem, não é propriamente o personagem principal. E aquilo que custa é porque nós achamos, ou pelo menos eu acho que há ali às vezes situações em que isto podia ter aqui potencial, ou podia ser trabalhado. E tem, porque montes de pontos da história é mais como tu disseste, nós já os vimos ser melhor desenvolvidos, mas são bons pontos. Eu, por exemplo, eu disse ao André, eu sou um romântico, portanto uma das minhas partes preferidas foi o romance. E porquê? Porque, por exemplo, se ela se envolvesse ou criasse um clima de romance com alguém depois do marido chegar, tu, enquanto leitor, era de género, claro, não é? Está a ser vítima de violência doméstica, o marido está louco, claro que foi para os braços de outra pessoa, mas não, foi antes do marido voltar. O marido está longe da guerra e isto é uma coisa que é recriminada pelos outros olhos. E eles são alvos de algumas críticas quando estão juntos, que é uma mulher casada, o marido está na guerra e está-se a apaixonar por outro homem. É o ponto de Madison County. Pronto, é. Parece-me que às vezes andamos ali um bocado a vaguear. Mas é um bom ponto, eu gosto muito disso, dessa parte da história. Mas desculpa, continua. Por exemplo, na parte final, vamos falar do último, não sei se será o último terço, mas pronto, quando nós percebemos aquilo que se passou, do cientista nazi, do início da história, de onde é que ele veio e tudo mais. É assim tão interessante estar a recuar, até para perceber todas aquelas pequenas pormenores, que ele tinha uma ligação com outro que também era cientista e andaram à bulha e ele matou-o. Sim. Isso é assim tão enriquecedor para nós, porque eu estava a ler aquilo e estava à espera de, eu vou ter aqui... Não, e depois, por exemplo, essa parte eu até diria que é um bocadinho demais, ou seja, porque ele torna um perverso sexual, homossexual. Sim, é demais, sim. Viola o pai do Bobby, não é?
Não sei se chega a vias de facto. Não chega. Não é perceptível. Vê-se que ele vai tentar, mas depois chegam mais soldados, não se percebe bem, não é claro, acho eu. Bolas, é visível, vê-se o tipo com as calças baixas e o pênis direto encostado. Mas depois encostado, meu amigo. Encostado não é dentro. Olha, não faças a Bill Clinton, ok? Isso é uma cena a Bill Clinton. Exato. Isso é uma cena a Bill Clinton. I never had sex. Também não fiquei convencido que tinha havido. Mas pronto, mas é verdade, eu já tinha dito isso em relação a uma essa violação. Sim. Não entrou. Isso foi Bill Clinton, isso é incrível. Não, eu só fiz isto assim. Não, é só porque ele faz outra coisa a outro personagem antes e pronto. Mas sim. A sensação, o que eu queria dizer é, eu acho que é interrompido, porque senão aquilo escalava ainda mais por ali abaixo. Era nesse sentido. Digam-me lá uma coisa que eu posso ter percebido mal. Eu percebo que eles estavam a criar aquele super soldado, super humano, etc. Aquilo correu mal, ele evadiu-se lá com o outro e acabou por andar a monte, não é? Ele andou a monte 1 ano, certo? Até que foi lá para a fase antiga. Do que eu me lembro, sim. Durante 1 ano, durante esse ano nós não sabemos o que é que lhe aconteceu e não sabemos o que é que ele andou a fazer, mas sabemos que no final, de repente ele está na casa e destaca, de um momento para o outro, destacam-se um monte de helicópteros e um aparato policial enorme para apanhar um gajo. Pronto, se calhar o problema era a prova daquela experiência que correu mal, pronto. Mas é tudo muito estranho, porque durante 1 ano não sabemos dele, depois ele vai para a casa e está a reviver o passado e depois de repente aparece aquele aparato todo. O livro tem tanta conversa e tanta explicação, é demasiado... André, peço desculpa, porquê que tu dizes que é 1 ano depois? Não percebo essa. Porque eu tenho ideia que ele diz isso, eu tenho ideia que no livro aparece isso, a distância de 1 ano. Eu não tenho certeza também posso estar enganado, mas também fiquei com essa impressão. Há um salto do momento, ou seja, o passado mais recuado no exército nazi, e depois há 20 years later e voltamos... Não é isso. Não, quando o Bailey foge enquanto monstro, que até a rapariga, a filha do McFarlane, possui um soldado que mata, espiritualmente, que mata o nazi mauzão, depois 1 ano em fuga. É a sensação que eu tenho também. Foi a sensação que eu tive. Estava a tentar confirmar convosco. Pronto. Posto isto, não, e lá está, o livro às vezes é demasiado explicativo em algumas coisas e há cenas destas, que é, pá, o que é que aconteceu? Quer dizer, eu enquanto leitor tenho interesse, para já em conhecer melhor esta personagem, não é? E depois não acontece. O que é que ele andou a fazer durante 1 ano, enfim. Mas em relação ao, portanto, só para dar um lado positivo, eu concordo que aquele lado de explicação dos cientistas nazis e que se exagera depois no vilão, que é cartunesco, a meu ver, momentos antes, quando as forças entram e está toda a gente morta à mesa, há pedaços de corpos humanos espalhados, aparece um tipo que sobreviveu só sem uma mão, antes de saberes o que é que aconteceu antes. Esse tipo de cenas eu acho interessante, que há ali um clima de horror e de suspense que não tinha que ser totalmente explicado. Às vezes a explicar até se estraga mais. Que eu acho engraçado, que aquilo é tenebroso e até para dar cabo da cabeça ao Tom e depois justificar não sei, lá está. A forma como ele volta. Às vezes porque vocês sabem, e o Pedro disse aquilo, o livro no fim dá ali um full circle, de certa forma, faz uma ligação com um monte de personagens, ligações familiares, o pai do McFarlane, portanto, aquela cena em que o Tom está à mesa a comer e vê dedos nas salsichas e depois vocês percebem que ele está a comer dedos humanos nessa cena, portanto o livro aproveita e no fim faz uma data de ligações. E há aí coisas que eu acho interessantes. Mas sim, ligações, no meu entender, até desnecessárias. Desnecessárias, sim. Não, as familiares, então, eu acho que são exageradas demais. Fica ali tudo dentro de uma bolha, mas pronto, há uma bolha que foi construída aqui. Deixem-me só acabar porque eu estou a ser muito chato. E pá, eu acho que é um jovem, não é? O Winsor Smith é uma pessoa que ainda tem claro, diferente claro. E acho que não temos que estar a desencorajar. Mas por exemplo, há um exemplo que eu gosto, que eu gostei bastante. Pronto, que vale o que vale. Que é quando a mulher é morta e aparece o polícia, não é? Que tinha aquela relação com ela, não é? Ou pseudo-relação com ela, e quando ele a abraça ou agarra nos braços, há uma série de balões nessa vinheta de pequenas memórias de coisas, de conversas que eles trocaram, ou de pequenas
palavras, de frases que eles trocaram juntos. Isso parece-me interessante, porque imagino que nesse momento estava tudo a vir ao de cima, as memórias todas e não sei o quê. Lá está, é um pequeno pormenor, mas que me diz bastante sobre aquele momento, do que se tivéssemos meia hora de conversa acerca daquele momento. Pronto, é isto. Mas ele põe muita coisa, ele também nessa cena quando a mulher, a cunhada dela, salvo erro, diz poupa à criança, ela tinha ouvido essa frase antes, Sim. ao tocar na pistola, qualquer coisa assim, há ali um nível também de... Ele enche o livro de referências e informação e depois aqui no campo das previsões. Há aqui uma layer de sobrenatural que eu também não sei até que ponto é que também contribui para a história. E a parte final em que... Precisas dela para a parte final, pelo menos para o fim que ele idealizou. Mas também para aqui. Não, enfim, não resulta. Para o final feliz? Para poderes ter um final feliz. Esse é um problema, lá está muitas vezes nestas histórias, porque digamos, na vida real as ligações nunca são tão fechadas. Não são estas configurações num grupo pequeno de pessoas. Esta história normalmente está sempre estas ligações todas, que é este é primo deste e teve com este e estão juntos, não sei o quê. Na vida real não é assim. Aliás, vocês conhecem, sabem que uma das estratégias muitas vezes que existe da adaptação de determinados livros com demasiadas personagens, demasiadas do ponto de vista dessa economia, ou baseado na realidade, muitas vezes há 3 ou 4 papéis que se misturam e fazes uma personagem só, em nome de alguma simplicidade. Essa simplicidade, há aqui a ideia de ser mais elegante por estar tudo ligado. Só que isso paga-se um preço. Acaba por ser tudo tão elegante, que retira parte da genuidade dessas... Exato. Eu penso que isto talvez seja daqueles livros, ou seja, é óbvio que eu sei que, e eu próprio tenho utilizado essa palavra, quando nós dizemos assim, a obra-prima de um autor. Porque é normal, não é? Quer dizer, quando uma pessoa está a chegar ao fim da idade e faz um livro gigantesco, muito grande, numa idade muito avançada, a primeira coisa que sabemos é, não vai voltar a fazer um livro tão grande. Portanto, é o último. E um gajo pensa logo, este é o testamento. Mas isso é um problema, porque muitas vezes também há um fetiche de acharmos que um livro com 360 páginas tem de ser necessariamente melhor do que um livro de 20 páginas. E se calhar o livro de 20 páginas é muito mais interessante, muito mais... Bem, isso não me interessa porque o homem está vivo e ainda está a trabalhar, não vamos estar aqui a desejar o fim para estarmos a fazer esse balanço. Agora, é um livro impactante, isso de certeza que é, obviamente, mas provavelmente é um livro que sofre um bocado de querer enfiar o recio na Rua da Betesga, que são tantas dimensões. Por exemplo, aquela dimensão da fantasia do Shining, ele não chama Shining, mas quer dizer, é claríssimo de onde é que aquilo vem. Sim. Ajuda por causa de problemas de comunicação. Como não há telemóvel, então é aquilo. Ou seja, pergunto-me se não há um mecanismo de desespero, porque simplifica a comunicação entre as personagens. A miúda, por exemplo, lava, não sei como é que faz, voa lá para ajudar o monstro. Sim, aqueles mecanismos de Deus Ex Machina também. Mas eu acho que é mais por causa do final. Eu acho mesmo que ele quer idealizar um final, e vou-lhe dizer mesmo feliz, como tu disseste, dentro do possível. E para isso ele utilizou esta dimensão mística, provavelmente, mas não sei se foi só por isso. Eu só queria colocar a questão, porque é que todas as histórias que se chamam, de banda desenhada pelo menos, que têm Monster no título, passam-se parte na Alemanha, não é? O vilão, ok, eu sei que este era austríaco, mas há sempre aqui uma ligação à Alemanha, não sei porquê. My Favorite Thing is Monsters também tem ligações com a Alemanha. Eu acho é que, sinceramente, às vezes parece-me que estamos a regredir, porque um livro lançado em 2021, exato, com a temática, apesar de ter sido feito ao longo de 35 anos, com a temática de uma das várias temáticas que poderá ser as atrocidades da guerra e os efeitos nas pessoas, quando houve um filme nos anos 90 chamado Monsanto, e quer dizer, as pessoas em vez de terem aprendido alguma coisa, não é? Isso é que me custa, não custava nada, não é? É prestarem um pouco mais de atenção ao Vitor Norte e menos a tu querias que o Tom dissesse a dada altura
ninguém me disse que isto ia ficar para sempre. Eu estou tentado a comprar um DVD disso, não sei onde é que se compra, mas mandar ao Winsor Smith a dizer You have to learn, with Vitor Norte. Provavelmente numa bomba de gasolina. É onde tens mais hipóteses de encontrar. Pá, olha, se conseguirem encontrar, digam-me que eu ando à procura disso há muito tempo. Mas pronto, Bom, mas gostei. já estamos no terço do programa da Mas pelo amor de Deus, vamos deixar uma nota mega positiva ao Barry Windsor Smith, quer dizer, é um trabalhão. Essa questão da nota positiva. Não, mas é só porque fiquei assim um bocado. Nada. Mexeu comigo quando estavas ali a falar do senhor e a Jana, claro que ninguém está a desejar mal, quer dizer, por favor, nada disso. O homem é uma máquina a trabalhar, enquanto livro, enquanto história, achamos que o argumento podia ser melhor, sim, mas se calhar o senhor é mais forte, ou sempre foi, no desenho, percebes? Era só nesse sentido, estavas aí com um discurso, era só para contrabalançar. Não temos de dar nota. O que fizeste há bocado sobre o senhor. O quê? Eu acho que tu não percebeste o que eu disse. Disseste as piores coisas sobre o senhor, Pedro Moura. Nós ouvimos muito bem. Não, porque estavas a falar, vai ser se calhar o último livro dele, mas depois disseste, ele ainda está a trabalhar, efetivamente não vamos falar disto assim, e é mesmo assim, exatamente. O que é que interessa isso? Pronto, era isso. O que é que interessa? Eu não percebi nada do que disseste. Não percebeste, vais continuar a... Não se percebe, pá, não estás a perceber. Eu não estou a criticar. Tu não estás à espera. E eu não me vou repetir outra vez. Acho que podes rever depois. Eu acho que isto devia acabar com pedido de desculpas do Pedro ao Winsor Smith. Pronto. Não, porque eu acho não é isso. Estou a brincar. Não, eu acho que mesmo não percebeste o que eu disse. Eu disse só, nós não estamos à espera de certeza que se repita um livro desta dimensão novamente com este autor, não é? Não é mentira. E o outro que ele anda a fazer há 40 anos, que tem 500 páginas, e vai sair para o ano. Não, estou a brincar, é para o Pedro. Agora assustaste-me, pá. Este também é o... Não, sabe-se lá, às tantas podia ser verdade. Não, é o dele sacava, pumba! Eu estou a ser relativamente objetivo com esta ideia que estou a propor. Ou seja, e a questão não é dar boa nota, isto não tem a ver com nota, tem a ver com fazer a nossa leitura. Ou seja, é um livro que é ambicioso, é um livro que se percebe em que ele está a tentar colocar toda uma série de temas e construir um edifício significativamente grande e elegante, ou seja, as coisas encaixam-se umas nas outras destas relações, os temas de heróis, mas ele desmonta, porque repara, não há nada de heróico aqui, não é? Não. Aliás, este é um tipo que viveu sempre de alguns aspectos da fantasia, tem mesmo uma data de personagens próprias que criou, de fantasia, de grandes poderes. Aqui é exatamente o contrário. Esta pessoa é um condenado à morte, ou uma morte atroz, não é? Lenta, etc. Mas de facto o André fez uma leitura bastante, penso eu, justa do livro, que tem uma série de fraquezas. Portanto, lá está, por isso é que eu estava a gozar, a dizer, era o grande livro do ano. Claro, porque estas respostas são respostas automáticas que as pessoas dão. Barry Winsor Smith, grande autor, livro de 300 páginas, é um grande livro. E pronto, e isso impede de nós lermos com mais atenção. Portanto, olha, eu juro que não percebi essa coisa da ausência de um ano, não percebi, portanto já vi que vou ter que reler novamente para tentar perceber a que é que se estão a referir. Tenho a impressão, pá, não tenho a certeza absoluta, mas se o Gabriel não ficou com a mesma ideia... Pá. Fiquei, mas não ponho as mãos no fogo. É um livro que demora muito tempo a ler, precisamente, é muito verboso. Isso não tem necessariamente... E os prazos que nós temos aqui no programa, como é que é? Um gajo a ler aquilo, a correr ali, não é fácil. Não foi mal. Olha, não sei se querem dizer alguma coisa que estejam a ler, para a próxima. Eu já mostrei este livro no passado, mas posso mostrar. É que eu achei que ia começar a ler da outra vez e agora é que estou mesmo a lê-lo. Vais repetir os mesmos livros que estiveste a ler. E tu, Gabriel? Não tenho nada. Este aqui, mostrar. Eu já tinha falado disto. Já tenho aqui. Isto é giro, porque isto é como se fosse uma pseudobiografia de um artista de cómics, ficção, ou seja, acaba por se contar um pouco a história de Singapura através de uma biografia falsa
de um artista de cómics. Muito engraçado, estou a gostar bastante. Como se esse autor tivesse trabalhado em todos os géneros e estilos de banda desenhada ao longo de não sei quantos anos. Exatamente. Recomendo, muito interessante, muito giro. Eu não tenho nada, agora, quer dizer, não tenho nada aqui para recomendar e ler. Posso dizer que estou a ler o último livro li, mas não tenho aqui a capa, o livro Oleg, do Frederick Peters, o mesmo autor do Comprimidos Azuis. Sim. E é um belíssimo livro também, bastante... É muito interessante porque parece a continuidade dos Comprimidos Azuis no seu aspecto mais doméstico, mas obviamente passado 20 anos são preocupações diferentes. É um livro mais desempoeirado, é um livro também muito mais preocupado com regras de género. E estou a ler também o último livro do Baudouin. Lá está, um livro chamado Fleur du Cimetière, Fleur du Cimetière, ou Flores de Cemitério. Um livro também de centenas de páginas, que ele está a fazer agora perto dos 80 anos, e que também muito provavelmente funcionará como uma espécie de testamento da sua obra. Mas não o li ainda, portanto não tenho nada a dizer ainda. Deixa-me só falar. Né? Imagino. Como? É em francês essa edição, né? Não tens... Sim, acabou de sair. Acabou de sair, pois. Deixa-me só falar que eu tenho andado também de volta de outro livro, que é o livro do Quarentugas, que é aquelas tiras que eu andava a fazer durante a primeira e a segunda quarentena com o Pedro Carvalho, e o livro já está praticamente concluído, e posso anunciar aqui em primeira mão que vai ter um prefácio de alguém muito especial para nós. O Palhaço Batatinha escreve o prefácio do livro, e portanto acho que é espetacularidade, mas não tenho a dizer, muito em breve. Aliás, eu vou comprar só. Olha, posso dizer uma coisa? Mas está praticamente feito. Não sei se lembram dessa cena famosa. Sim. Epá, eu gostava que houvesse... Qual é a editora pela qual sai as tiras do buraco? É pela Polvo. É pela Polvo, e espero que haja um lançamento físico, que não seja Planete, que é para podermos convidar o Batatinha, que foi... E vais oferecer algo espetacular falar ao telefone com o Batatinha. Vamos agora ver. Está na moda de oferecer coisas com os livros, vais oferecer alguma coisa? Eu acho que teria de ser qualquer coisa que tivesse relacionada com o Batatinha, uns apitos, umas gomas, umas merdas assim. Enfim, vamos ver. Olha, pensar aí não te chegou a má recepção disso na net, agora vais mesmo querer em livro? Eu tenho uma ambição que é arruinar o Rui Brito. Pá, é uma ambição. Todos nós temos coisas que queremos fazer na vida. Na minha bucket list está a arruiná-lo. Portanto, e então eu não consigo convencer e pronto, há de ser mais um buraco financeiro para ele. E uma gargalhada para mim, enfim. Quer dizer, todos lucram ou não. Bem, este foi óbvio. Vocês chamaram um palhaço para escrever o prefácio, não é? Era um bocado... Desculpa. Mas foi uma experiência incrível, pá. Não chamou um palhaço. Não, mas era um bom trocadilho. Palhaço. O palhaço, está bem. O palhaço. Era um trocadilho com todo o respeito e boa vontade. Sinceramente, é por essas razões que eu sou daquelas pessoas que completamente contra a chamar aos políticos palhaço e porco, porque os palhaços e os porcos merecem todo o nosso respeito para serem comparados com essa escumalha, ok? Tenho a dizer que o Batatinha, o palhacinha, já ia dizer, o Batatinha, falei ao telefone. Agora vamos ver se ele ao vivo é completamente diferente e é um indivíduo intratável, mas duvido, acho que deve ser espetacular também. Vamos ver, novidades para breve. Olha, quem é a próxima pessoa e anuncia o livro, que eu já sei que não sabe. És tu, não és, Gabriel? É, sim. Vai, força. Não, eu não escolho assim cenas relacionadas com super-heróis sempre à balda, como outras pessoas, não é? Pensaste? Não sei de quem estás a falar, mas tudo bem. Deixa-me adivinhar, é uma adaptação do Romeu e Julieta, uma merda qualquer desse tipo. É o filme do Baz Luhrmann, não é? Agora sim, agora vamos. Exato. Não, mas vou esperar que desligue, que aquela bola vermelha caia. Certo. Pronto, vai querer falar do Karate Kid, ou o que é aquilo que está a dar agora? Cobra Kai.
Cobra Kai, atenção. De que vocês são respeito, eu não percebo como é que vocês veem essas porcarias. Nunca vais perceber. Eu sou muito criterioso, eu só vejo televisão de qualidade. E, epá, filme de qualidade. Portanto, espera aí, está a dar o Sharknado 3, deixa-me ver. Exato, vamos desligar. Vai, então Bom, depois nós chega. anunciamos. Até breve. Tchau, obrigado.